Na semana passada, nós estivemos conversando sobre o que é a igreja, quem é a igreja, por que a igreja está aqui na Terra. E nós vimos algumas coisas, alguns conceitos que nós relembramos a respeito da igreja. Esta semana vamos estar dando continuidade a isso. Semana passada falamos também, a igreja não é uma instituição, uma ideia humana. A igreja não é uma instituição jurídica, ou seja, ela, igreja, não responde a homens ou governos desse mundo. A igreja é um organismo vivo, a igreja é um corpo, a igreja é redenção. Igreja, pessoas se movendo juntamente sob o senhorio de Cristo, que é o cabeça do corpo. E nós lemos Colossenses capítulo 1, do 13 ao 23. Desde o início da igreja, em Atos capítulo 2, que fala sobre a descida do Espírito Santo, a igreja funcionou como corpo e era conhecida e identificada por sua localidade. Por exemplo, a igreja da Galácia. Você vê lá em Gálatas capítulo 1, verso 2. Igreja em Éfeso, Efésios 1, verso 1. Igreja em Esmirna, Apocalipse capítulo 2, verso 8. Não existia nenhuma nomenclatura ou nenhuma estrutura legal. Ela funcionava como um organismo vivo que crescia, que se multiplicava. E isso foi por alguns séculos. Então, somente mais na frente, alguns séculos depois, que nós vimos a instituição da igreja como sendo uma religião oficial. E desde então, nós temos isso. Em qualquer lugar que a igreja tem sido estabelecida, logo procuram-se estabelecer uma documentação que identifique essa igreja ou que mostre que ela faz parte de uma liberdade existente no país. Em alguns lugares, e mais do que nós pensamos, a igreja ainda funciona segundo o que foi no início, na era que alguns chamam de primitiva, né? Especialmente relatadas em Atos dos Apóstolos. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Todos os que se rendem ao senhorio de Cristo, vivendo para o seu propósito, se movendo debaixo ou sob a direção do Espírito Santo, como nós já comentamos. Atos, capítulo 4, verso 32 e 33, nos dá uma ideia assim bem mais real de como a igreja era e deve ser. Está escrito assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Nós, quando olhamos para esse versículo, achamos assim, temos que meditar e trazer isso para a realidade qual é o propósito de Deus através da igreja e na igreja. Quer dizer, a igreja começou com os discípulos, veio o Espírito Santo sobre todos que estavam ali aguardando a promessa que Jesus havia dado para eles: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder, ou seja, a descida do Espírito Santo. E desde ali, daquele momento, a igreja começou a crescer e a se multiplicar. Era um grupo relativamente pequeno, alguns dizem em torno de 100, 120 pessoas, mas logo depois do primeiro discurso de Pedro ali, quando houve aquele alvoroço, já foram agregados à igreja uma multidão. E isso só continuou a crescer, a se multiplicar. Mas o que nós precisamos observar aqui é o conteúdo. Olha só, da multidão dos que creram.
era um o coração e a alma, ou seja, a conversão trouxe uma unidade incrível entre eles, que significa o corpo. O corpo é uma unidade de muitos membros, e aí nós temos uma variedade, uma diversidade muito grande no corpo. O nosso próprio corpo reflete isso. Assim é a igreja, um corpo, um organismo vivo. E tem mais alguma coisa que nós observamos aqui. Tudo lhes era em comum. Por quê? Quando eles se submeteram ou se converteram a Cristo, se converteram com uma ideia bem plena sobre quem Jesus é. Jesus é Senhor. E ele não pode ser apenas o Salvador. Ele, se não for Senhor, ele não pode ser o Salvador de ninguém. Então, uma pessoa, ela é salva por reconhecer Jesus como Senhor sobre a sua vida. Então, o seu ego precisa morrer para ressuscitar, para que ela nasça como nova criatura. E essa mensagem era muito clara na igreja primitiva. Então, tudo lhes era comum porque entendiam que se eram alguma coisa, era para a glória de Deus. Se tinham posse de alguma coisa, pertencia agora ao Senhor que estava sobre suas vidas. Agora, é verdade que esse conceito era muito mais fácil de se entender porque existiam muitos escravos. Muitas pessoas mantinham escravos em suas casas. E esse conceito de escravidão era muito profundo no coração das pessoas, tanto daqueles que possuíam escravos, como também daqueles que estavam numa posição de escravo. Então, eles entendiam claramente o que significa Senhor. Hoje, nós não temos tão profundamente arraigado em nós esse conceito de escravidão. Mas aceitar Jesus significa colocar-se voluntariamente debaixo do jugo que ele tem para nós. Agora, como nós vemos em Mateus capítulo 11, ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo, ele fala, é leve, não é complicado, porque Deus é bom. O Senhor é um Senhor bom. Mas nós precisamos reconhecer esse conceito. Jesus é Senhor. E outra coisa que observamos na igreja, ali nesse texto, é que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Isto era marcado por sinais, prodígios, uma manifestação sobrenatural de Deus sobre a igreja ou através da igreja. Por quê? A igreja não é deste mundo. A igreja é uma representação do reino de Deus, dos céus, do seu reino eterno neste mundo. Então é normal, deve ser normal que nós esperemos e experimentemos a manifestação do sobrenatural através da igreja e na igreja. Porém, à medida que esse conceito igreja saiu fora daquilo que é no início, ela também se diluiu. E isso para prejuízo para nós e também para este mundo. E em todos havia abundante graça. Graça não é apenas o conceito de perdão dos pecados. Graça é a capacitação que é derramada em nós, é derramada sobre o corpo, derramada sobre cada indivíduo que é inserido neste corpo para viver uma vida plena, uma vida separada do mundo, que foi o conceito que nós vimos na semana passada. Igreja, separado do mundo, é alguém que é tirada do mundo, tirado para fora. Esse é um outro conceito que nós vimos da igreja. Então, uma pessoa que está na igreja deve ter uma vida plena da graça de Deus que o capacita
para viver aquilo que Deus planejou que a igreja seja neste mundo. Vimos também que a igreja não é deste mundo, mas está neste mundo. E este mundo é um mundo caído. Estamos ainda sob a queda. Porém, em nós, ou seja, na igreja, opera a redenção e o reino de Deus. É um lugar, é um ambiente de transformação, de redenção, formação do caráter de Cristo em pecadores redimidos, que perseveram em seguir a Jesus. Então, prestemos atenção nisso. Isso é uma evidência que nós precisamos atentar. Se você, se eu, se nós não estamos sendo desafiados a viver uma vida santa, a progredir na santificação, no aperfeiçoamento do nosso caráter, das duas uma, ou não estamos na igreja, ou não somos membros desta igreja. Isso precisa ser bem conhecido em nós. A igreja é um lugar de transformação do caráter do indivíduo, levando-o a ter o caráter de Cristo, nos pecadores agora redimidos, que perseveram em seguir a Jesus. Agora, como nós vimos, ao mesmo tempo, é um lugar onde o pecado está presente e contra o qual é necessário lutar constantemente. Porque nós nos convertemos ao Senhor Jesus e aí então entramos num processo que nós chamamos de crescimento espiritual ou amadurecimento na fé, ou que na realidade é o processo de santificação, onde nós somos moldados segundo o caráter de Cristo, o cabeça da igreja. Então, nós chegamos na igreja com orgulho, e esse é um pecado que nós temos que lidar com ele todos os dias. Nós somos golpeados neste mundo, nós estamos ainda debaixo de uma influência maciça e constante do mal que tenta controlar a nossa vida, mas por causa daquele que vive em nós, que é maior do que o que está neste mundo, por causa da graça que está sobre a igreja, nós temos a condição de dizer não ao pecado. Então o orgulho precisa ser golpeado constantemente. Maledicência, quer dizer, falar mal dos outros, nós já aprendemos, e está dentro do conceito de 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor. O amor não suspeita mal, não julga o próximo. Então nós precisamos, fechar a boca para maledicência, inveja, que é aquela competição, ciúmes dentro dos nossos relacionamentos. Meus irmãos, nós temos que golpear isso com constância, entendendo que Deus nos chamou para termos o caráter dele em nós, e é o caráter que nós precisamos refletir neste mundo. Motivações erradas. Dentro da igreja, muitas vezes nós vemos pessoas que exercitam a sua fé, querem mostrar serviço, mas há uma motivação errada, uma motivação centrada em vaidade, que é orgulho, a imaturidade, preguiça. Bem, isso já existia desde dos primórdios da igreja, tanto que Paulo fala lá em Tessalonicenses, dizendo, aquele que não quer trabalhar também não coma, porque dentro da igreja um corpo é aberto para receber todas as pessoas. Isso acabava atraindo também pessoas com uma motivação errada, que não queriam trabalhar, não tinham a atitude de produtividade, e aí buscavam se encostar, na igreja, no corpo. E é algo que nós precisamos estar ensinando e trabalhando e lutando. Se existe em mim uma atitude que não condiz com
trabalho, produtividade que faz parte da pessoa de Deus, do caráter de Deus, nós temos que ensinar, ou nós precisamos aprender. Isso não condiz com a igreja, né? Promiscuidade. Este é um pecado que está muito presente na igreja, infelizmente, hoje, né? O pecado da pornografia, e tem muitas pessoas envolvidas com isso, homens e mulheres, e nós precisamos lutar contra essa situação. Então, faz parte da igreja, mas não é o normal. O normal é que nós tenhamos uma vida santa e que nós progridamos, cresçamos nesse conceito de santificar a nossa vida. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos lutar com isso e estabelecer esse critério na nossa vida como membro da igreja. E eu volto aqui, repito, se a igreja não está confrontando os seus membros, as pessoas que estão ali para viver uma vida de santidade, para serem aperfeiçoados, para crescerem como indivíduos. Se a pessoa está vivendo no pecado e se sente à vontade dentro da igreja, bem, das duas uma. Ou não está na igreja, está numa instituição humana, mas não é a igreja, ou ele não faz parte da mesma. Entendamos, igreja é ambiente de transformação, transformação do caráter de Cristo em pecadores redimidos que perseveram em seguir a Jesus. Isso é característica da igreja e a igreja é conhecida por isto. Nós vemos os sinais do pecado na igreja hoje. Isso, desde o início, nós temos visto que Deus trabalhou, o Espírito Santo trabalhou principalmente através dos apóstolos que estabeleceram os fundamentos da igreja, né? Eles que estiveram diretamente sendo discipulados pelo Mestre, pelo Senhor da igreja, Jesus. Então, hoje, por exemplo, nós vemos multiplicação de igrejas nascidas de divisão. Isto é um sinal de pecado, da independência. Entendamos, o corpo não é independente. Independência no reino de Deus significa morte. Ele nos chamou e nos criou para vivermos uma interdependência, uma vida como corpo, um organismo vivo, né? Então, independência é morte. Mas, na igreja, hoje, nós vemos esse sinal de uma maneira muito clara. Multiplicação de igrejas nascidas de divisão. Na maioria das vezes, essa divisão não tem nada a ver com o propósito de Cristo. São pessoas que não conseguem, líderes, no caso, que não conseguem conviver juntos e têm opiniões fortes, opiniões diferentes e, ao invés de entenderem que o corpo é uma diversidade e que nós precisamos trabalhar com essa diversidade, tendo o mesmo espírito, que é o Espírito de Deus em nós, eles acabam se separando porque não querem abrir mão das suas opiniões, daquilo que eles acreditam ser, aquilo que deve ser implantado. Eu não estou falando sobre divisão quando existe situações de heresia, de engano, onde o espírito não está fluindo. Então, neste caso, realmente é necessário que saiamos de tal coisa, porque se não tem como ter a direção do Espírito na nossa vida, não tem como andarmos juntos, né? Lá em Amós capítulo 3, verso 3, nós aprendemos: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, muitas vezes a igreja precisa ter um rumo diferente e algumas pessoas acabam saindo
por causa de situações onde o espírito não está liderando. Isso pode acontecer. É triste, não deveria acontecer, mas pode. Mas a grande maioria das divisões tem a ver com divergências de opinião. Não tem a ver com divergências doutrinárias, ou seja, doutrinas bíblicas, doutrinas que estão centradas nos fundamentos estabelecidos pelos apóstolos, que nós vemos e podemos estudar na palavra. A verdade é que quando o Espírito Santo não está no controle, então realmente fica muito difícil ter uma igreja saudável. Aí você vai ver, vai perceber que o espírito humano, a pessoa humana está no controle, mas a igreja é do Senhor Jesus. Falta de colaboração entre igrejas e denominações é um outro sinal dessa independência, que significa pecado também. Nós hoje vemos uma grande multiplicação de igrejas, entre aspas aqui, denominações que são criadas, que são inventadas. Tem alguns nomes até bem interessantes que você vê sobre igreja, né? Mas os nomes em si não significam nada, porque a igreja ela é reconhecida principalmente pelo espírito da igreja, o Espírito Santo que está ali. Competição entre diferentes ministérios, indivíduos nas igrejas, ciúme, comparação, inveja, imitação. Imitação que eu falo aqui tá dando certo lá em determinado lugar, aquela igreja está prosperando, o pastor está crescendo, então eu quero trazer o que eles estão fazendo lá para aqui aonde eu estou também. Isso não é o espírito da igreja. Reclamações, murmurações, igrejas grandes ignorando as pequenas, falta de comunhão entre pastores. Isso existe nos nossos dias hoje. E porque os pastores acabam se vendo mutuamente como competidores e ficam com medo de perder membro, de ter uma influência sobre a sua congregação. Isso é triste, mas acontece, né? Falta de perdão. Se tem uma coisa que não faz parte da igreja, é um coração endurecido, especialmente dificuldade para perdoar. Isso existe dentro daquilo que nós chamamos igreja hoje. Desprezo para com o próximo, indiferença para com outras pessoas de outro segmento, de outra expressão da igreja, de outra denominação. Isso não representa a igreja, e são sinais que nós poderíamos observar que hoje existe e acaba camuflando, nublando o que vem ser realmente a igreja, e nós precisamos estar atentos para essa realidade. Agora, o objetivo dessa nossa meditação aqui, desse nosso focalizar aqui o que vem a igreja, é para que nós tragamos correção para dentro de nós mesmos. Como corpo, nós precisamos estar atento a isso e ver as áreas que nós precisamos corrigir na nossa vida, como também indivíduos. Cada um de nós é responsável, porque nós respondemos a Cristo. Nós respondemos a Deus, ao Espírito Santo, né? A liderança da igreja, cabeça da igreja é Jesus. Não é A, B ou C, não são os pastores. Eu estou numa função pastoral, mas eu não sou o dono da igreja. O rebanho que nós temos aqui chamado Igreja Celebrai. Eu, pastor Celso, nossas esposas, nós não somos os donos da igreja. A igreja pertence ao Senhor Jesus e nós mesmos somos parte da igreja. Então, é importante que nós saibamos isso para que nós possamos nos observar. Tem situações aqui que nós estamos falando que nós precisamos rever na nossa vida ou na nossa congregação, que é uma expressão deste corpo.
o corpo de Cristo? São perguntas que nós precisamos nos fazer. Do contrário, podemos estar caminhando em heresia. A outra coisa que é o tempero deste mundo, faz parte do mundo caído, é o sincretismo com o humanismo deste mundo, o humanismo secular. O humanismo é o homem no centro. A igreja, quem está no centro é Jesus. Então isso já mostra uma separação muito grande. Sincretismo significa mistura, tá? Então, especialmente dentro da liderança da igreja, nós vemos o perigo desse sincretismo, ou trazer as perspectivas deste mundo, especialmente o que se aprende, o que se sabe, o que se impõe sobre liderança, o que é liderança, trazer esses conceitos para dentro da igreja. Isso não pode acontecer. No mundo, as pessoas estão dentro de um contexto hierárquico, um sobre o outro. Jesus mesmo fala sobre isso. Olha, no mundo vocês têm os governadores que governam e dominam sobre aqueles que estão debaixo da sua liderança. E estes também têm outros sobre eles, a quem eles respondem. Mas entre vocês não pode ser assim. O maior, ou aquele que quer ser o maior, seja o servo de todos. Esse é o conceito. A ideia de liderança do mundo não é a mesma e não pode ser a mesma implantada sobre a igreja. Neste mundo, nós temos esse conceito de mandar. Quem é líder, manda. Na igreja, não. Quem é líder, serve. No mundo, nós temos o conceito de liderança que está cheio de prestígio, pessoas que estão de uma maneira diferenciada dos outros, que não têm sobre si as mesmas responsabilidades, autoridade que são imposta. Quem pode, manda. Quem é inteligente, obedece, né? Não é assim na igreja. A igreja, o corpo de Cristo, tem uma outra plataforma de liderança, que nós chamamos de liderança espiritual, que é alguém que se coloca numa posição servil, para servir, para abençoar. O líder espiritual, o pastor, aquele que Deus está ungindo para estar na frente de uma congregação, ele deve ser uma inspiração para a congregação. Ele deve ser alguém que dê exemplo com a sua própria vida, que está ali para servir e não para mandar, para estabelecer a sua vontade, de maneira que as suas pessoas, que a congregação, as pessoas estejam submissas e quase que obrigadas a seguir segundo a direção que aquele homem, aquela mulher está estabelecendo. Não, nós precisamos estar ouvindo o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que é o dono, né, que é o cabeça da igreja. Jesus, Deus, é o cabeça. Contrasta entre a liderança deste mundo e o exemplo de Cristo. Nós vemos lá em João capítulo 13, verso 14 e 15, que diz assim: Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus estava quebrando aquele conceito de liderança ou de senhorio que as pessoas entendiam lá na época que ele estava ensinando os discípulos, na época que ele vivia, onde tinha aquele conceito senhor e escravo. Ele estava quebrando isso. Ele estava dizendo: eu sou o Senhor e Mestre, e eu estou numa posição de servi-los. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de vocês. Da mesma forma, um sacerdote, um líder espiritual, um pastor, alguém que almeja o episcopado, como nos diz 1 Timóteo capítulo 3, boa coisa almeja. É um privilégio servir desta forma, mas tem consigo responsabilidades inerentes desta função. Nós precisamos
voltar a estes conceitos. E para terminar a nossa meditação desta semana, eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 10, verso 22 e 23 e Efésios capítulo 4, 15 e 16, que seria um chamado a voltar aos nossos fundamentos, às raízes da igreja, né? Hebreus capítulo 10, 22 e 23 nos diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é o Senhor da igreja, é a cabeça da igreja, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós precisamos nos aproximar dele, nós precisamos rever estes conceitos que nós estamos aqui trazendo. O que é a igreja? Quem é a igreja? Somos nós, um corpo, um organismo vivo. Então, precisamos voltar a isto. Efésios capítulo 4, 15 e 16 diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Gente, isso aqui é uma revelação do que significa ser corpo, que é o que nós somos. A igreja é um corpo, um organismo vivo. Então, nesse conceito, ninguém pode ser desprezado. Todos nós temos a nossa função no corpo, todos nós temos a nossa importância, e nestas verdades precisamos prosseguir crescendo em amor, vinculado, submisso, sujeito àquele que é a cabeça, Cristo. E ele, o Espírito Santo, traz essa ligação entre nós, membros diferentes, mas inseridos neste corpo, que é uma diversidade de dons, talentos, né? Segundo aquilo que Deus nos chamou para sermos igreja. Na semana que vem nós vamos falar um pouco mais, continuar esse assunto, porém falando sobre o papel da igreja aqui na terra. Qual que é o nosso trabalho como igreja? Qual é a nossa função como igreja aqui na terra? Então vamos trabalhar um pouquinho esses conceitos e como nós podemos nos aperfeiçoar e sermos mais relevantes naquilo que é a vontade de Deus para nós como igreja. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que esses conceitos sejam ou tragam revelações do Espírito Santo ao coração de cada um de nós dentro da igreja, para a glória do nome de Jesus.